Estamos bem chique hoje, né? Louvor americano, né? O missionário em Angola. E para pregar, quero chamar o pastor Tony de Gâmbia. Vem cá, meu querido pastor Tony. Isso é uma honra ouvir a palavra de Deus através da vida do pastor Tony. Eu quero que você estenda a sua mão para cá e fala para Deus: Deus, usa esse homem para falar ao meu coração. Deus, o Senhor é um Deus que fala. E o Senhor fala de várias maneiras, Senhor, e uma das formas que o Senhor escolheu falar é usando homens comuns como nós, para que a palavra do Senhor, que é viva, eficaz e penetrante, não volta vazia, toque nossos corações. O Senhor sabe, Senhor, a realidade e a necessidade de cada um de nós. O Senhor sabe, Deus amado, quão poderosa é a Tua palavra na restauração das nossas vidas. Então usa a vida do Tony, derrama sobre ele graça, unção, que ele seja, Senhor, um canal. Abençoa a vida dele. Oramos também pela Rita, pela Carol, pela Azaf, essa família, Pai, missionária. E nós oramos para que a cada dia arda em nosso coração o amor pelas almas, o amor por missões, o amor pelo reino. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, queridão. Graça e paz. Amém? Estou muito feliz de estar aqui com cada um de vocês. Ok? Que não tem sido normal, né? Mas eu estou com a minha esposa. A Rita está ali. E esses meses todos eu tenho vindo sozinho, mas a Rita veio porque precisa fazer check-ups médicos. E Deus tem dado graça e ela podia estar andando com um laboratóriozinho ambulante, mas não é? Quase todo dia, em clínicas, laboratórios, e lutando contra o tempo. Nós não temos muito tempo no Brasil, mas eu creio que quando ela terminar, nós teremos algo bom da parte de Deus. Amém? Deus tem dado sabedoria a homens, e nós precisamos crer que Deus está no comando de todas as coisas. Né? É melhor com Jesus no barco, não é verdade? É melhor com Jesus no barco. Essa semana também estivemos conversando com a Carol, que está lá no Egito, né? E 2 semanas ela está de volta. Parecia algo impossível, mas Deus é mais, Deus é poderoso, amém? Só queria chamar a tua atenção, porque o Tiago estava falando sobre a nova geração. Nós precisamos entender que metade do mundo é feito de jovens. Se você negligencia jovens, você está negligenciando metade do mundo. 25% do mundo são mulheres. Se você negligencia mulheres, você negligenciou 75% do mundo. E a nossa sociedade é tão machista ainda, né? Tão patriarcal. Nós perdemos os olhos para a nova geração, nós perdemos os olhos para ver mulheres em ministério. Amém? Deus tem planos e propósitos para a sua vida. Não desperdice, mas se permita se gastar por Ele. Amém? Eu estou na maior pressão aqui, porque eu não estou acostumado com esse negócio ali. Amém? E os irmãos sabem, eu estou aqui como aluno, não é? Eu sou aluno da Faculdade Batista de Teologia do Paraná, e na semana que vem eu vou estar sentando para uma banca, aquele talho de TCC. É verdade. Para quem conhece sabe que o negócio pega mesmo, né? Mas Deus sabe daquilo que Ele tem colocado no meu coração, e o TCC é isso, né? É uma fração que resume tudo aquilo que você estudou nos 4 anos da sua faculdade, não é? E quando me perguntaram sobre o que eu deveria escrever e tal, eu pensei em tanta coisa, né? Pensei em músicos para missões, pensei numa série de coisas, e eu voltei naquilo que eu creio ser o cerne do cristianismo, que é discipulado. Eu queria compartilhar com você um pouquinho sobre isso hoje. Amém? São os doutores que estão sentados na minha banca hoje. Né? Abra a tua Bíblia comigo lá em Mateus, capítulo 9.
Mateus capítulo 9, versículo 9, diz a palavra do Senhor: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. Essa, amém, tem sido uma das passagens mais confrontantes para mim, porque parece tão simples, não é? Jesus está passando, ele vê um homem sentado na alfândega, ele chama e o homem levanta e... Não é? Simples, 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 não é? Agora, eu estava pensando, né, quem é que chamou? É importante para nós entendermos quem é que chama. Quem é que chama? É o Senhor Jesus. Glória a Deus. Ainda bem que foi o Senhor Jesus. Por que Ele chama? Ele chama porque Ele é aquele que tem a autoridade. E nós já vimos isso, né? Eu vou usar um monte de palavras diferentes, me permita, né? Mas a autoridade é exousia. E não é simplesmente, ela não significa simplesmente o poder. Exousia significa o direito de exercer o poder. Então, quando Jesus chama Mateus, ele chama porque é o cara que tem o direito. Amém? Então, ele chama. Quem é que tem o direito de te chamar? Quem é que tem o direito de chegar perto de você e de te chamar à responsabilidade? A psicologia diz que, no máximo, cada pessoa pode ter, no mínimo, 8 relacionamentos significativos na vida. Muitos amigos, muitos colegas, mas pessoas nesse nível, 8 pessoas. Você consegue contar nos seus dedos 8 pessoas que têm a autoridade, o direito de exercer essa atitude de chegar em você e de te chamar. É Jesus quem chama Mateus. Ele está passando no dia a dia, ele chama Mateus. Ele chama porque ele tem autoridade. Ele chama porque ele tem uma perspectiva do reino. A palavra de Deus nos diz que tudo o que Jesus fez, ele fez porque ele viu o Pai fazendo antes. Então ele tem uma perspectiva do coração de Deus. Ele sabe o que Deus quer. Por isso, ele chama. Ele entende os alvos do Pai. Então ele chama. O coração do Pai sonha para que eu e você possamos alcançar a maturidade em Cristo Jesus. Esse é o sonho de Deus para a sua vida. Deus, ele não quer que nós sejamos eternos meninos. E tem uma... Bom, eu tenho uma ideia na minha mente, né? Sempre que eu vejo uma mulher amamentando uma criança, eu acho isso a coisa mais linda. Eu, né, sempre via minha esposa amamentando meus filhos, é uma coisa linda, irmão. Mas sabe, irmão, quando a criança tem 10 anos de idade, já não é mais lindo. Entendeu? É um negócio estranho, irmão. Mas, infelizmente, no nosso meio, nós temos muito bebezões, né? Então, Jesus é aquele que, passando, ele chama. Ele chama Mateus. Assim como chamou muitos outros. E eu fico pensando, quem era Mateus? Eu penso que Mateus é, sobretudo, alguém que pode se identificar comigo e com você. Quem era Mateus? Bom, o texto diz que Mateus estava sentado na coletadoria.
Quantos de nós trabalhamos no governo aqui? Sim, Temer, não se identifique com Temer, não se identifique com Beto Richa. Amém? Mas, irmãos, é isso que a palavra de Deus nos diz, é que esse camarada trabalhava para o governo. Existe alguma coisa de errado em trabalhar para o governo? Não, irmãos. E ele estava fazendo o seu trabalho de maneira exímia. Ele cobrava mesmo. Agora, o que é que tem de errado nisso? Por que Mateus era comparado aos pecadores? Andréia não é pecadora, nesse aspecto de trabalhar para o governo. Você vê, irmãos, o que me ensina é que, de alguma forma, Mateus ele era, de certa forma, segregado. E nós todos somos segregados de uma forma ou de outra. Não é verdade? Talvez pela cor, talvez pela altura, pela largura. Mas Mateus era um cara como eu e você, perdido, e que precisava da graça de Deus. É para esse tipo de pessoa que Jesus passando chama. O interessante, irmãos, é que a igreja parece não entender muito. Eu digo a igreja no sentido geral. Então nós cantamos, vem já, vem já. Porque, irmãos, na verdade a igreja devia estar cantando, vai já, irmãos, vai já. E ir lá fora onde os pecadores estão. Mateus não estava dentro das quatro paredes, ele estava lá fora. Então parece que nós perdemos o entendimento daquilo que é o chamado ao discipulado. Mateus, ele era esse cara. Coletor de impostos, funcionário do governo, considerado e posto no mesmo nível dos pecadores. Irmãos, ele era um trabalhador. Estigmatizado pela sociedade. É esse tipo de pessoa que Jesus chama. Será que eu e você podemos nos identificar com Mateus? Será que nós somos pessoas comuns, dignas de ser chamado por Jesus? Agora, dentro da minha pesquisa, eu comecei a desenvolver uma pesquisa baseada em 3 palavras, que distingue uma da outra e ao mesmo tempo significa a mesma coisa. Amém? Então, querido, você precisa entender que discipulado é simplesmente a atividade do discípulo, do ser discípulo. Quando Jesus chama Mateus, ele chama Mateus para ser discípulo. E 3 palavras, elas se parecem. A primeira palavra é o matateu. Quando você lê Mateus, e ali principalmente por causa da grande comissão, o livro de Mateus, ele é todo carregado dessa palavra matateu. Amém? Eu gosto tanto da matateu, Mateus, matateu. Né? Esse matateu significa, a tradução direta desse verbo, significa discípulo. Quantos de nós somos discípulos? O homem só pode ser chamado matateu quando, na verdade, ele, ouvindo a voz daquele que clama, é obediente a essa voz. O matateu é aquele cara que realmente toma sobre si a cruz e segue o mestre. Ele segue o mestre porque, na verdade, ele concorda com ele. Essa resposta ao chamado não é simplesmente um chamado por causa da obediência, mas é porque ele confia.
E é interessante, irmãos, porque a palavra de Deus nos diz que Jesus, ele falando com os discípulos, disse assim, vocês não me escolheram. Antes, eu vos escolhi. E vocês confiaram em mim. Por isso me seguiram. A quem você segue? A quem nós seguimos? Será que nós realmente estamos seguindo alguém? O que é interessante para mim aqui, irmãos, é que quando Jesus chamou Mateus, ele estava presente. A ideia de autoridade e de gerenciamento estava sobre Jesus. Quando tinha algum problema, alguma situação, os discípulos automaticamente olhavam para Jesus e era fácil, Jesus tinha as respostas. Mas quando Jesus voltou ao céu, o que restou ali, irmãos, foram 12 discípulos, 5.000 novos convertidos, de fora da cidade, e o máximo que tinha acontecido ali, irmãos, foi Jesus chamar Pedro e diz, alimenta as minhas ovelhas. Mas, irmãos, gerar hospitalidade para 5.000 pessoas não é simples. Jesus sabia como multiplicar pão, irmãos. Alimentar 5.000 pessoas não é simples. De maneira que os discípulos estavam aprendendo a como ser igreja. Irmãos, igreja é um termo absolutamente discipular. Gostou da palavra, pastor? Eclesiológico, irmãos. Os discípulos não sabiam o que era ser igreja, irmãos. Estavam aprendendo. E a única coisa que eles sabiam era agregar as pessoas, dar para eles uma cobertura sobre a cabeça e dar de comer, irmãos. Uma vez que você está congregado, a quem você segue? Matateu significa que você segue ele, porque você confia nele. Salmo 123, versículo 2, diz que, assim como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores, os olhos da serva às mãos da sua senhora, assim os nossos olhos estão atentos para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. É essa a ideia, irmão. Matateu dá essa ideia dos olhos fitos no mestre, no discipulador. Quem é o seu mentor? Quem é que tem a autoridade de te chamar à responsabilidade? Matateu nos diz que eu sigo o mestre porque eu confio nele. Segunda palavra que me chamou a atenção é akolotem. É uma palavra legal, irmãos. Essa eu gosto, eu sempre fico repetindo ela para não errar. Akolotem. Akolotem. E akolotem, irmãos, é uma palavra interessante, porque a tradução literal dela é seguir após. E a primeira coisa que me veio à mente quando eu estava estudando essa palavra é aquela ideia sabe aquela brincadeira, siga o mestre? Né? Vamos tentar, irmãos? Siga o mestre. E a ideia, irmãos, é que o discípulo, ele olha o seu mentor e segue o mestre. A quem nós seguimos? Irmãos, o problema de não sabermos o que é ser igreja é que nós gostamos de comer em tudo quanto é canto, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Deus me livre, Deus te livre, a tua mãe morre. Aquele cara lá do Mevan não vai vir fazer o enterro dela, irmãos. Porque tem uns 500 na frente.
Nós gostamos das mensagens deles na internet. Nós gostamos de ouvir o pastor Cláudio na internet. Mas, irmãos, comida que alimenta é aquela que é feita dentro de casa, irmãos. É ou não é? Mas sabe, irmãos, sabe por que nós desprezamos aqueles que estão próximos de nós? Estava ouvindo sobre isso essa semana. A palavra de Deus nos diz que um profeta não tem honra na sua própria terra, não é verdade? Irmãos, os discípulos também cresceram com Jesus. Eles sabiam que ele era um carpinteiro. Eles viam Jesus tendo fome. Eles viram Jesus construindo cadeira. É mais fácil confiar naquele cara que não te conhece, não é verdade? Mas sabe de uma coisa, irmãos? As pessoas naquela vila perderam a bênção de estar com o Senhor dos Senhores. E quando nós ignoramos aqueles que estão do nosso lado, nós perdemos a bênção de nos nutrirmos a partir da vida deles. É mais fácil dar ouvido a quem está lá longe, irmãos, porque ele não conhece as mazelas do nosso coração. Mas a verdade é que, como aquela vila de pescadores, no tempo de Jesus, que perderam a oportunidade de se nutrirem do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nós, muitas vezes, na nossa geração, estamos perdendo, porque nós simplesmente negligenciamos o nosso irmão do lado. Irmãos, você tem líder de célula, você tem líder de setor, você tem líder de líderes. Irmãos, quem é o seu líder? Quem é o seu mentor? O qual você o segue? A dinâmica de Acolotem é que você não pode ser um discipulador sem antes ser um discípulo. E o problema é que todo mundo quer ser chefe. Acha que é chefe. Irmãos, a autoridade é simplesmente delegada, você não pode usurpar, irmãos. E muitas vezes nós queremos tomar para nós, né? Terceira palavra é mimiomai. E é exatamente essa ideia de mímica, de imitar. Paulo dizia, sede meus imitadores, como eu sou. Irmãos, o problema é que nós temos muitos membros, poucos discípulos. Para ser membro de um clube, você marca a presença na sede, você paga a sua mensalidade, procura fazer alguma coisa para não envergonhar a agremiação, e está tudo bem. Mas o ser discípulo, você precisa ser capaz de tomar a cada dia a sua cruz. Seguir o mestre e imitá-lo, e ser um com ele. A ideia de mimiomai implica em fazer parte do clube. Sim. Quando eu lia isso, irmãos, eu me lembrei de Pedro. Ele pega a espada, ele corta a orelha de Malco. Ele dizia, Jesus, nós estamos juntos para o que der e vier. Creio que Deus, Ele olha para nós hoje e pergunta até aonde nós estamos juntos.
Até onde nós somos membros e até onde nós somos discípulos. Até onde nós estamos dispostos a mantermos os nossos olhos fixos na mão do Mestre. De segui-lo, passo a passo. Até onde o nosso coração está circuncidado com aquilo pelo qual o coração do Senhor geme. Até onde nós estamos prontos para imitá-lo. Ele disse aos discípulos que eles fossem e eles pregassem e eles ensinassem tudo o que lhes foi ordenado. Ele deu o exemplo. E a este exemplo nós devemos imitar. O chamado de Jesus para Mateus é que o seguisse. Mateus se levantou e o seguiu. Quero orar com você. Eu sei que você tem estado na igreja por muitos anos. Sei que você vem na sede todos os domingos. Sei que você paga a sua cotização. Eu sei que você procura não envergonhar a agremiação. Mas membros, como você tem muitos, ele está procurando discípulos. Então, curva a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Mas nós te glorificamos, Jesus, porque Tu és aquele que tem a autoridade para nos chamar à responsabilidade, Senhor. Tu és aquele, Senhor, que requer de nós, Senhor, uma posição de mantermos os nossos olhos fitos no Senhor, te imitando, Senhor. Então nós trazemos o nosso coração essa noite, Senhor. Deus, nós trazemos o nosso coração na Sua presença e nós queremos nos derramar diante de Ti, Senhor. Nós queremos, Deus, pedir que a Sua mão possa estar sobre nós, Pai. Que o Teu amor confirme o Teu chamado na nossa vida, Senhor Deus. Porque Te seguiremos. Assim como Mateus, deixaremos tudo para trás. Com os olhos no Senhor, nós viveremos uma vida que glorifique o Teu nome. Glórias ao Teu nome. Aleluia.